professor Rodrigo da guia aqui para sua exposição sobre interesse contratual positivo e interesse contratual negativo. São conceitos muito simples, né, professor Rodrigo? Difícil é explicar por que a gente está circulando 3 listas de presença, mas, enfim, o Rodrigo também vai fazer isso, além de tudo, explicar essa questão das listas. Professor Rodrigo, com a palavra. Muito obrigado, professor. Bom, é uma honra enorme estar aqui e eu preciso começar dizendo que durante a graduação inteira que eu cursei aqui na faculdade, eu vinha a todos os eventos no Salão Nobre, pelo menos os eventos de Direito Civil, e eu era desses alunos nerds que estavam aqui sempre, e por isso fico extremamente honrado de poder agora estar ao lado de colegas tão especiais e de professores que são referências constantes na minha formação. Fico realmente muito feliz. Eu me identifico em cada um de vocês, mas preciso dizer que até um pouco mais naqueles que vieram ainda na parte da manhã, que vocês são os guerreiros, que eu estou conseguindo reconhecer alguns que estavam aqui também na parte da manhã. Bom, sobre o meu... Bom, o meu tema é o interesse contratual positivo e negativo na responsabilidade civil contratual. Eu pensei em falar com vocês primeiro qual é a origem do meu interesse nesse tema, o porquê de tratar desse tema. E hoje no almoço, depois do nosso painel da manhã, estava conversando com o nosso grupo e aí expliquei para o professor Rafael Mansur. Eu falei, poxa, Rafael, eu pretendo falar com o pessoal que esse tema envolve quase uma poligamia acadêmica para mim. E aí o Rafael falou, Rodrigo, isso não vai pegar bem. Então, teimosamente ou não vou falar exatamente disso, mas eu repensei a formulação e eu acho que esse tema envolve um poliamor acadêmico. O que é diferente, porque na relação poligâmica teria várias relações. Então, aqui a gente tem uma relação com várias matrizes. E por que isso? Porque esse é um tema que envolve os meus 2 grandes amores no direito civil, que são os contratos e a responsabilidade civil. E é disso que a gente trata agora. Interesse contratual positivo e negativo na responsabilidade civil contratual. Como o professor Anderson já antecipou, esse é um tema extremamente difícil, envolve conceitos técnicos que são muito, muito complexos para todos nós. Então, meu maior objetivo hoje é dar um panorama do que é interesse contratual e da importância de se estudar o interesse contratual na disciplina da responsabilidade civil. Para isso, eu organizei a fala breve em 4 tópicos. Vou falar inicialmente sobre o conceito de dano patrimonial, só para a gente começar a esquentar. E aí a gente passa em revista também rapidamente a teoria da diferença, para entender qual a relevância da teoria da diferença em matéria de definição do dano patrimonial. A sequência é a melhor parte, que vem um exemplo. Então, vem um exemplo para tentar ilustrar a relevância dessa discussão. E, por fim, vou trazer propriamente um conceito ou uma tentativa de conceito do interesse contratual. Bom, começo pelo dano patrimonial. Dano patrimonial que, no meu modo de ver, é um conhecido desconhecido de todos nós. Um conhecido desconhecido por quê? Por um lado, ele é conhecido na medida em que o reconhecimento da indenizabilidade do dano patrimonial remonta a um período extremamente antigo. Então, ninguém tem dúvida de que o dano patrimonial é ressarcível. Nesse sentido, é um dano extremamente conhecido, nenhum de nós teria grande dúvida. Ele é desconhecido, ou em alguma medida desconhecido, porque me parece que aconteceu um fenômeno curioso em que o fato de a gente já conhecer a ideia geral de dano patrimonial fez com que a doutrina dedicasse um pouquinho menos de atenção ou de esforço conceitual nessa matéria do que tem acontecido em matéria de dano moral. Isso é um fenômeno curioso e que talvez se justifique. Como a admissibilidade do dano moral é muito mais recente, a gente ainda tem muito mais esforço doutrinário de definir o que é dano moral. Então, qual é o dano moral? Corrente subjetiva, corrente objetiva, dignidade da pessoa humana. Toda uma discussão sobre isso. E sobre o dano patrimonial a gente não discute porque a gente já sabe uma ideia geral. Nessa medida ele é conhecido. Mas eu começo essa apresentação com a proposição dessa pergunta. O que é dano patrimonial? E, junto com isso, como que se quantifica o dano patrimonial? Sobre o que é dano patrimonial, a gente tem algumas definições que são relativamente encontradiças na doutrina. Por exemplo, dano patrimonial é a lesão ao patrimônio, ou dano patrimonial como a lesão a um interesse patrimonial juridicamente protegido, ou a lesão a um bem jurídico patrimonial. Essas são definições boas e eu não pretendo afastar essas definições, mas eu só queria botar uma pulga atrás da orelha de vocês para a gente pensar que, em alguns casos, esse tipo de definição não esgota a análise. Bom,
passo para o segundo breve tópico sobre teoria da diferença. Ainda nesse esforço de conceituar o que é dano patrimonial, se desenvolveu essa teoria, que é muito famosa, a chamada teoria da diferença. A gente recebeu a influência dessa teoria principalmente da doutrina alemã, e ela é uma outra expressão que a gente reproduz, mas sem esmiuçar propriamente o conceito. Então, a gente fala, o dano patrimonial é medido pela teoria da diferença. Mas, assim, o que significa a teoria da diferença? Significa que, para definir o dano, a gente faz uma comparação. Então, esse é um método comparativo. É uma comparação que busca ressaltar uma diferença, como o nome sugere. Qual a diferença entre duas situações patrimoniais? Então, primeiro a gente vê, bom, a nossa pessoa humana sofreu um dano. Então, qual é o estado, qual é a situação patrimonial dela após o dano? A gente vai olhar o patrimônio dela. Tá. E a gente vai fazer uma comparação desse patrimônio com um outro estado patrimonial hipotético. A gente vai imaginar assim, se não tivesse acontecido o dano, como estaria o patrimônio dessa pessoa? Provavelmente estaria maior. Então, se o patrimônio estaria maior, a gente vai perceber que um estado patrimonial é maior e o outro é menor. A diferença entre esses estados patrimoniais seria justamente o dano ressarcível. Então, isso é o que diz a teoria da diferença. Até aqui, tudo bem. E a enunciação dessas noções talvez gere algumas dúvidas, porque ela gera uma falsa impressão de que está tudo resolvido. E eu passo para o terceiro tópico, com um exemplo, com o maior objetivo de mostrar que essas formulações não resolvem tudo. Então, vamos ao nosso exemplo para seguir uma lógica bem prática da nossa escola. No nosso exemplo, a gente tem uma consumidora, Maria, que deseja adquirir uma sala comercial. Então, ao longo da vida dela, trabalhou bastante, conseguiu guardar dinheiro e ela pretende adquirir uma sala comercial, a princípio, para celebrar contratos de locação. Então, ela quer receber aluguel em cima dessa sala comercial. Bom, ela começa a percorrer a Tijuca em busca de novos empreendimentos e ela se depara com os anúncios de 2 novos empreendimentos na Tijuca. Um promovido pela construtora A e o outro promovido pela construtora B. A Maria só tinha dinheiro para comprar um imóvel. Como a Maria só tinha dinheiro para um imóvel, ela analisa com muita calma, pensa qual que seria melhor e ela acaba concluindo que valeria mais a pena celebrar o contrato de compra e venda com a construtora A. Então, a Maria celebrou a compra e venda com a construtora A. Maria, celebrado o contrato, paga o valor integral. Então, paga todo o valor previsto no contrato de compra e venda. Então, na data da assinatura do contrato, Maria pagou o valor integral e a construtora se comprometeu a entregar o imóvel depois de um prazo. O prazo passa e a construtora não entrega o imóvel, obviamente, para o nosso exemplo ter graça. O professor está pedindo, tudo bem? Então, passou o prazo contratual, a construtora não entregou o imóvel e não entrega o imóvel, a Maria está bastante insatisfeita. Afinal de contas, ela tinha pago o valor integral do contrato. Ela está insatisfeita com a situação e resolve procurar um advogado. Então, ela vai a um primeiro advogado e fala assim, doutor, eu sofri um prejuízo. Sofri um prejuízo porque a construtora não me entregou o imóvel no prazo correto. Se ela tivesse me entregue o imóvel no prazo correto, eu teria feito vários contratos de locação, ou melhor, teria feito um contrato de locação sobre esse imóvel e teria auferido aluguéis. Então, o fato de ela ter descumprido o contrato me causou um dano, que vocês já conhecem na modalidade de lucros cessantes. Então, ela fala, se a construtora tivesse cumprido regularmente o contrato, eu teria recebido aluguéis. Portanto, eu deixei de lucrar dinheiro por causa do inadimplemento. Aí ela pergunta ao primeiro advogado, o advogado fala, tudo bem, faz sentido, acho que é plausível, a gente pode pedir essa indenização. Aí a Maria pega aquela informação e fala, bom, já tem um primeiro caminho. Mas ela procura outro advogado, que ela andou matutando, foi para um outro advogado, e aí nesse outro advogado ela conta a história com outro enfoque. Ela diz o seguinte, doutor, eu não sabia, mas essa construtora é uma golpista, só tem pilantra. Eles já sabiam que não iam conseguir entregar o contrato. Eles me induziram a celebrar esse contrato, mas eles não iam conseguir cumprir. Já sabiam disso. Então, eles me causaram um dano. Por quê? Para celebrar o contrato, eu tive despesas, e a gente pode imaginar a taxa de corretagem que ela pagou, a despesa para contratar um advogado para revisar o contrato. Então, eu tive despesas para celebrar o contrato. E mais, se eu não tivesse celebrado o contrato com a construtora A, eu teria celebrado o contrato com a construtora B. E a construtora B, adivinhem, entregou o prédio no prazo correto. Então, ela fala, se eu não tivesse celebrado o contrato com a construtora A, eu teria recebido aluguéis lá no outro imóvel e eu teria poupado despesas desse meu contrato aqui. Ela pergunta para o segundo advogado, doutor, faz sentido? E o advogado diz, faz muito sentido. Mas a Maria ainda não está satisfeita e vai embora. Então, ela pega as respostas positivas dos 2 advogados
e vai para um terceiro advogado. Então, ela chega ao terceiro advogado e fala, doutor, tenho um problema, mas já tenho solução. Eu quero receber indenização pelas despesas que eu tive para fazer esse contrato, quero receber lucros cessantes em relação ao que eu teria lucrado no imóvel da construtora B, e, além disso, eu quero lucros cessantes referentes ao imóvel aqui que a construtora A deveria me entregar. Perceberam? Ela pegou as respostas positivas das duas construtoras, pegou essas duas respostas e levou para um terceiro advogado e falou, eu quero fazer isso tudo. E aí o advogado cobra um prolabore de preferência, mais um percentualzinho no êxito, e ajuiza a ação indenizatória, pedindo isso tudo. A nossa grande questão aqui é, essas verbas são realmente cumuláveis? Faz sentido a Maria cobrar a sua indenização das perdas e danos, levando em conta todos esses fatores? Eu espero que vocês tenham sentido um incômodo na história, porque parece que a Maria está ganhando demais na história. E ela está ganhando mesmo. Mas por que ela está ganhando? É para esse tipo de questão que se desenvolveu a ideia de interesse contratual, que é o nosso último tópico de hoje. O que é interesse contratual? O interesse contratual tem a ver com... Lembra aquela situação patrimonial hipotética que eu falei assim? Qual é o estado patrimonial da vítima após o dano? É esse estado patrimonial de agora. Em qual estado ela estaria se não tivesse sofrido o dano? Então, essa pergunta, para responder essa pergunta, a doutrina desenvolveu o interesse contratual. E aí existem duas espécies de interesse contratual. E vocês vão logo perceber que cada uma corresponde a uma formulação da Maria. A gente poderia pensar, por um lado, existe o interesse contratual positivo. O interesse contratual positivo pensa assim com a gente. Se o contrato tivesse sido cumprido regularmente, quanto que a Maria teria ganho neste contrato, com base no cumprimento regular? Bom, ela teria auferido os aluguéis referentes a esse contrato com a construtora A. Então, esse é o interesse contratual positivo. Positivo porque ele imagina que aquele contrato foi cumprido. Bom, mas existe um outro interesse contratual, que é o chamado interesse contratual negativo. Pelo interesse contratual negativo, o raciocínio é o contrário. A gente olha para o caso e diz assim, se a Maria não tivesse sequer celebrado o contrato, quanto que ela teria economizado? Ou quanto que ela teria ganhado em outros casos? Então, se ela não tivesse celebrado este contrato com a construtora A, ela teria recebido aluguéis de outro contrato, ela teria poupado despesas, eventualmente. Então, ela teria um outro estado patrimonial. Moral da história, onde eu quero chegar. Se a gente adota o interesse contratual positivo, a indenização vai ser uma. Se a gente adota o interesse contratual negativo, a indenização vai ser outra. Bom, Rodrigo, posta a crise, como que a gente resolve? Não sei propriamente, essa é uma questão para a gente. Um primeiro dado importante, o direito positivo brasileiro não tem uma regra geral estabelecendo a preferência por um dos interesses contratuais. Não tem. Então, em tese, diante de um caso de inadimplemento, a vítima vai ter que pensar com muita calma com o seu advogado para saber qual é o interesse contratual cabível. Esse é um caso que gera realmente muita dúvida. Bom, diante da ausência de critério no direito positivo, a gente chega a duas questões, que são duas repercussões desse raciocínio que eu tentei compartilhar com vocês. Primeira pergunta, que eu considero mais simples. É possível cumular um interesse contratual positivo com um interesse contratual negativo? E aqui existe um certo consenso na doutrina para dizer que não é possível. A vítima não pode ser levada para duas situações diferentes. Então, ou ela diz que sofreu um dano porque o contrato não foi cumprido, interesse positivo, ou ela diz que sofreu um dano por acreditar na seriedade do contrato, interesse negativo. Então, é logicamente inviável pensar numa acumulação. Ou você postula a indenização com base no positivo, ou com base no negativo. E aí, com isso, a gente responde a primeira pergunta, que, como eu disse, era um pouco mais simples. A pergunta mais difícil é: qual dos interesses contratuais deve pautar o cálculo da indenização? Na vida real, a vítima sofreu um dano por descumprimento de um contrato. Qual o interesse contratual relevante? É o positivo ou o negativo? E aqui existe um grande dissenso na doutrina. A gente não pode dizer que existe um consenso nem na doutrina, nem na jurisprudência no Brasil. Portanto, esse é um tema que ainda carece de mais estudos, mais análise. Uma boa parte da doutrina sustenta que, diante do inadimplemento absoluto, só caberia pedir um interesse negativo, uma outra parte diz do interesse positivo. Enfim, essa é uma questão completamente em aberto. E um último detalhe sobre isso, já praticamente encaminhando para a conclusão, é que a doutrina discute também qual é a diferença de interesse contratual conforme
a natureza do inadimplemento. Isso também é um ponto interessante. Se o inadimplemento for relativo, portanto, uma mera situação de mora, o que o credor vitimado pode fazer? Ele promove a execução específica do contrato e pede a indenização com base no interesse positivo. Aqui poderíamos dizer que existe um consenso, ou um quase consenso. Por outro lado, se o inadimplemento é absoluto e o contrato vai ser resolvido, existe uma grande crise para definir se um interesse cabível é positivo ou negativo. Para quem se interessar, a gente tem alguns textos, a gente pode conversar. Acho que não daria para desenvolver mais agora, sob pena de o professor Anderson brigar comigo, mas o que eu mais queria com essa apresentação, como eu disse, não é dar uma resposta sobre qual é o interesse contratual necessariamente aplicável. O que eu queria mais é mostrar que existe uma questão ainda em aberto sobre a definição do que é o dano patrimonial, quais são os critérios para a quantificação do dano patrimonial e quando a gente deve postular a indenização com base no interesse positivo ou com base no interesse negativo. Enfim, eram essas as impressões que eu queria compartilhar. Agradeço a todos os presentes. Boa noite. Obrigado, professor Rodrigo da Guia, por uma exposição tão didática sobre um tema tão difícil, tão árido. Muitos de vocês ainda não tiveram contato com as teorias do interesse contratual negativo e positivo no âmbito da responsabilidade contratual, mas essas palavras são uma espécie de guia para que vocês sigam nesse caminho. Quando chegar a hora, todos vocês já terão exemplos didáticos. O professor Rodrigo fez esse esforço de explicar de uma forma muito simples, muito fácil, de fácil compreensão, um tema que é realmente difícil, sob o ponto de vista técnico.